Gente, vamos falar agora sobre a Operação Magnus, que foi realizada hoje pela Polícia Civil e resultou na prisão de um dos suspeitos do caso daquelas bombas caseiras que foram deixadas aqui em Maceió. Vocês lembram disso? Tem quase um ano. Bombas que foram deixadas no centro de Maceió e a outra foi ali na frente do HGE. As pessoas que encontraram essas bombas, esses artefatos explosivos, perderam as mãos, ficaram sem mãos, foram mutiladas em novembro do ano passado, que pegaram sem saber que era bomba. E quem deixou isso lá? De acordo com a polícia, foram integrantes de torcidas organizadas aqui na capital. O preso foi detido em casa, na cidade de Rio Largo. Ô Neto Mota, a informação é que esse homem que foi preso, né, um dos presos na operação, ele teria confeccionado essa bomba em casa, não é isso? Isso, viu, Beatriz? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade. E chama a atenção também a idade desse homem, apenas 23 anos, segundo a polícia. Ele foi um dos alvos da operação que mobilizou, segundo a Polícia Civil, cerca de 500 policiais e 130 viaturas. Aqui do meu lado está o Daniel Maia, que é delegado, auxiliado, delegado-geral de Polícia Civil. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Qual foi o saldo da operação na visão de vocês? Todos os mandados foram cumpridos? Boa noite, Beatriz, boa noite, Neto, e boa noite a todo mundo que nos assiste. Sim, foi mais uma grande operação, uma mega operação da Polícia Civil de Alagoas, com um resultado, vamos dizer assim, espetacular. O delegado-geral, o doutor Gustavo Xavier, ele sempre bate na tecla de que a Polícia Civil deve assim, trabalhar ao máximo coibindo os crimes violentos, especialmente homicídios e aqueles crimes praticados contra grupos vulneráveis. Nessa operação de hoje, a Magnus, que começou na madrugada deste dia 11, nós conseguimos finalizar com um total de 31 prisões, entre mandados cumpridos e prisões em flagrantes realizadas nas diversas regionais do Estado. E aí queremos ressaltar, mais uma vez, o brilhante trabalho feito pela equipe da Polícia Civil, especialmente de Maceió, da Draco e da gerência daqui da capital, que conseguiu finalizar a operação com um total de 13 prisões, repito, somente aqui na região metropolitana. E, claro, também agradecer a participação de todas as regionais do Estado, que vão finalizar, na verdade já foi finalizado, com um total de 18 prisões no interior, que resultou a Operação Magnus com 31 prisões, como já dito, né? Delegado, o senhor falou na região metropolitana e foi onde foi encontrado o jovem de 23 anos apontado como o homem que teria fabricado as bombas caseiras. Como foi essa investigação? Uma investigação bem complexa, demorada, que tramitou, literalmente, pela diretoria da primeira região. E o foco foi o estudo, o levantamento de casos relacionados à violência e torcidas organizadas. Fato é que hoje essas associações que se travestem de torcedores integram verdadeiros faccionados, criminosos. E a Polícia Civil vem se manifestar novamente como uma das ferramentas de segurança pública que vai combater os diversos crimes praticados por essas pessoas. Nesse caso específico, algo sórdido, preparação de bombas caseiras e colocação delas em lixeiras. Poxa, o que é que espera alguém que pratica assim, um crime tão assim, abjeto? Pelo amor de Deus, isso é inaceitável para uma vida em sociedade. O fato é que mais este indivíduo, após, como disse, a investigação ter certificado a identidade dele, preso e mais uma conclusão de investigação da Polícia Civil de Alagoas. Agora, repito, com relação às torcidas organizadas, a investigação continua. Essas facções criminosas, elas vão ser submetidas ao Poder Judiciário do Estado de Alagoas e a população pode ficar tranquila, porque a Polícia Civil, especialmente o delegado-geral, o doutor Gustavo Xavier, o delegado-geral adjunto, o doutor Eduardo Mero, e o delegado Flávio Saraiva, nosso secretário de Segurança Pública, não descansarão até concluir plenamente toda a investigação que permeia essas facções criminosas que se travestem de torcedores de clubes. Delegado, e diante de tantos presos também, vários crimes que foram investigados, quais são eles? Queria que o senhor citasse alguns casos também. Sim, como disse, a prioridade são crimes violentos, então, homicídio sempre vai ser o carro-chefe. Homicídios e crimes praticados contra grupos vulneráveis. Porém,
várias dessas prisões foram prisões em flagrantes, que foram resultados de investigações pontuais das polícias civis, especialmente das delegacias regionais, em que mandados de busca e apreensão foram cumpridos em locais assim, já especificados, já identificados durante a investigação, que acabaram resultando em prisões. Isso quer dizer que foram armas que foram previamente usadas em crimes, drogas, e não estamos falando de mera posse para consumo, pelo amor de Deus, não. Estamos falando de coibir, literalmente, o funcionamento do tráfico. Hoje, o tráfico de Maceió e de todo o estado de Alagoas recebeu um violento golpe da Polícia Civil, que é o que nós esperamos sempre como comportamento das instituições de segurança pública. Doutor, e todos os presos foram encaminhados já para o sistema prisional da capital? Os do interior, se ainda estiverem por lá, como é que acontecem as audiências de custódia? Depende, olha. A audiência de custódia no interior, ela é um pouco diferente do que ocorre na capital. Primeiro porque eles são apresentados, os presos, né, são apresentados às respectivas regionais. Após a confecção dos procedimentos, a autuação dos flagrantes e peticionamento para o Poder Judiciário, aí existe, a maioria, eu posso dar quase certeza de que vai ocorrer amanhã, pela manhã, amanhã cedo, a audiência de custódia virtual. Já as de Maceió, o peticionamento ocorre de forma assim, semelhante, porém, a apresentação do preso difere um pouco das regionais do interior. Acredito que todas essas audiências de custódia, ou praticamente todas, vão ocorrer amanhã cedo, e só então, após a audiência de custódia, é que, nos casos em que as prisões forem convertidas em preventivas, aí sim eles vão ser encaminhados ao sistema prisional, porque é mais um ganho, inclusive, da segurança pública do Estado, mérito do doutor Gustavo Xavier e do doutor Flávio Saraiva, que hoje a Polícia Civil não custodia mais presos. Assim que o Poder Judiciário homologa o flagrante e converte em preventiva, eles são remetidos para o local correto, o local justo, que é o sistema presídios da capital e do interior do Estado, e não mais ficarem em delegacias. Muito obrigado pelas informações. Beatriz, a informação inclusive foi atualizada, né? Quando nós havíamos chegado aqui, tínhamos a informação de 29 presos, 31 confirmados aqui na sede da Delegacia Geral. Eu volto para você. Neto, vou aproveitar aqui a participação do delegado, já cumprimentando o senhor delegado, parabéns pelo trabalho de toda a Polícia Civil. Veja, 31 pessoas presas só hoje, né? Uma operação realmente, um combate intenso contra a criminalidade de forma geral, mas com relação ao caso das bombas, né? A gente cobrou bastante na época do fato que a polícia avançasse na investigação e descobrisse quem deixou essas bombas pelo meio da rua, tanto no centro quanto no Trapiche. E 2 pessoas ficaram sem a mão na época, né? Um fato que chocou a todos nós. E eu vou confessar sinceramente para o senhor, eu tinha dúvidas, né, se a polícia ia conseguir encontrar o autor, tanto de quem fez a bomba como de quem deixou. Veja, a gente está falando de uma resolução, né, de uma prisão quase 1 ano depois, pessoal. Não é um trabalho fácil, por isso tiro o meu chapéu, parabenizo a Polícia Civil do Estado de Alagoas por ter encontrado um dos envolvidos nesse caso, que seria um homem de 23 anos, preso em Rio Largo, em casa, que teria confeccionado essa bomba. Sobre esse caso, delegado, eu queria que o senhor pudesse dar mais detalhes do perfil desse integrante de uma torcida organizada do CRB, porque a polícia encontrou na casa dele material, né, para produzir essas bombas. Qual foi realmente a participação dele, delegado? Boa noite, Beatriz. E sim, foi uma prisão muito difícil. Assim, um tempo longo de investigação, agora um trabalho muito minucioso e que a gerência da região metropolitana, em especial o doutor Lucimério Campos, que tem encabeçado aí fortemente a palavra correta é combate a essas facções criminosas. Enfim, o trabalho foi minucioso e, graças a Deus, exitoso até então. Porém, repito, continua e está aprofundando cada vez mais. O perfil desses supostos autodenominados torcedores, que não são torcedores, uma pessoa que fabrica uma bomba caseira e coloca numa lixeira, não é torcedor de time de futebol. Na verdade, a gente hesita até em chamar de cidadão, apesar de ser, a verdade é essa, mas somos, no final das contas, eu sou aqui um delegado, mas sou um cidadão que observa com perplexidade e tristeza alguém colocar uma bomba no lixeiro e
eventualmente até achar graça de uma pessoa que perde a mão. Isso é terrível, isso é um dos exemplos que a gente pode utilizar, não só de sordidez, mas de espécie de falência, de tristeza, uma falência de alguns aspectos de sociedade, mas que viemos aqui combater e mostrar que não, que a sociedade resiste, que o governo do estado de Alagoas, e em especial a segurança pública, não vai se deixar nunca ser submetida por esse tipo de indivíduo. É muito triste o que acontece com a vítima, com qualquer vítima, mas assim, poxa, estamos falando de uma pessoa que foi num lixeiro e perdeu a mão. Enfim, é muito triste, porém, essa resposta foi dada pela Polícia Civil de Alagoas, como foi dito, e vai continuar. As investigações envolvendo as, entre aspas, torcidas organizadas, repito, facções criminosas, estão avançando e mais prisões vão ser anunciadas nas próximas semanas. Mais prisões, mais operações. A finalidade vai ser realmente acabar com esses grupos que trazem horror e tragédia, né, para as pessoas.